tenho certeza, porque essa comunidade existe aqui com um propósito: glorificar o nome de Deus e cumprir a missão que Ele tem aqui nesta região. Eu não vou contar, depois a Inês já pode contar a história, já contou uma parte aqui, mas eu tenho boas recordações dos momentos em que aqui passamos, né? E é por isso que nós tínhamos um sábado só para passar em Salvador, e a minha esposa disse: nós vamos no Espaço de Vida. Então, eu falei com o Carlos, aí o Carlos disse, e eu vou falar para ele, ele disse: não fale para ele, se você falar que eu liguei para você e não liguei para ela vai ficar brava comigo, então eu vou ligar para ela. Mas fiquei tentando lá, tem 3 números aí você já sabe como é falar com ela. Falei com outros aí, outros, né? Ana Paula, falei com alguns aí, mas Deus é bom em todo o tempo, e Deus tem uma missão para a gente. Deus sabe por que foi tão pouco tempo, né, Luciano? Tantos sonhos e tantos planos, mas a gente, esses dias alguém perguntou para mim: você quer ir para onde? Eu disse: eu quero ir aonde Deus mandar. Amém. E é por isso que eu estou lá em São Luís do Maranhão, terra quente, né? Terra boa, tem um centro histórico parecido com o daqui, para quem gosta de história e para quem gosta de belezas naturais. A 260 quilômetros de São Luís você tem uma cidade chamada Barreirinhas, e aí você tem a região dos Lençóis maranhenses, que nesse momento estão parecendo mais fronhas e lenços, né? Então, a partir do mês de julho, que elas vão estar cheias, aí vale a pena você ir lá, mês de julho. Lá o Maranhão ele chove de janeiro a junho, de julho a dezembro é sol. Então são 2 estações. Alguém disse que é verão e inferno. Você escolhe qual das 2 você quer sentir calor, né? Realmente é uma terra, mas é uma terra, um povo humilde, um povo simples, um povo pobre, mas um povo guerreiro, né? E quando se fala de igreja, eu tenho uma igreja missionária, como eu confesso para vocês que eu não vi em nenhum outro lugar, né? Quando a gente fala de missão, eu trabalho com jovens lá, são 16 mil jovens, 12 mil desbravadores lá. É o maior número de desbravadores em uma associação na América do Sul, né? Então a gente tem a responsabilidade de cuidar disso. Cerca de 3.500 aventureiros, que são os meninos de 6 a 9 anos, né? E aí a gente tem a responsabilidade lá. E é impressionante quando a gente fala de Missão Caleb. Hoje, o ano passado, irmão Assis, eu tive lá 6.149 Calebs, que levaram 2.349 pessoas ao batismo em um mês. Um mês de trabalho. E aí esse ano alguém perguntou para mim: qual é a meta? Eu disse: olha, a meta é 8.000 Calebs, né? Essa é a nossa meta para esse ano. E eu conversando com um colega que é o líder de jovens da União Oeste Brasileira, da antiga União Oeste, né? União Sudeste agora, que compreende Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Eu perguntei: quantos Calebs você tem lá nos 3 estados? Aí ele deu risada e disse: não me faça essa pergunta. Ele é maranhense, né, professor Ivaí. Aí ele disse: bom, lá eu tenho 5.000. Só no norte do Maranhão eu tive 6.000, e o ano que vem são 8. Né? Só no norte do Maranhão, porque lá nós temos 2 escritórios da igreja. Um em São Luís, que é onde eu trabalho, e um outro em Imperatriz, que é a missão sul-maranhense. Mas é uma terra desafiadora, e é interessante como eles gostam de construir igreja. Alguns constroem, fazem uns templos bonitos, né? Nós temos lá um projeto parecido com esse aqui, chamado Espaço, Projeto Viva, né? Que é um projeto no bairro São Francisco, onde um irmão lá doou um terreno. O valor do terreno, no momento que ele fez a doação, era o valor de 2 bilhões de reais. Ele fez a doação do terreno e ainda ajudou na construção do templo lá, que é um projeto especial, como esse aqui, num lugar diferenciado. Mas nós temos muitas igrejas que surgem assim. Eu vou contar, por exemplo, para vocês uma. Um grupo de jovens disse: pastor, nós queremos fazer a Missão Caleb no povoado na Baixada Maranhense. Eu disse: então vão lá. E aí eles foram, e eu disse: tem quantos adventistas lá? Eles não, lá não tem ninguém. E eles passaram 30 dias lá. No final eles ligaram, eu estava no escritório: pastor, a gente precisa que o senhor venha aqui, eu consiga algum colega seu para vir fazer o batismo. E eu perguntei: e tem gente para batizar? Ele disse: tem, 42 pessoas. Amém. Ele disse: mas esse povo vai ficar onde? Não se preocupa, um dos 42 já doou um terreno do lado da casa dele, e nós já estamos construindo a igreja.
E aí eu fui lá olhar a igreja, lá. Deixa eu terminar a história. Aí eu fui lá olhar a igreja. Quando eu cheguei lá, que eu olhei a igreja, eles construíram de taipa e palha. Pastor, aqui está confortável, não precisa botar nem janela nem porta, porque ninguém rouba. E pasmem, fica o projetor, o som, tudo na igreja e ninguém mexe. Não tem janela nem porta. Tirando os farneiros. Não tem janela nem porta. Essa é uma outra parte, que essa aí eu não conto, né? Mas é impressionante ao ver o gás missionário, né, de cumprimento de missão. Eles querem. Lá nós temos, hoje são 810 congregações. Né? A grande maioria delas, igrejas humildes, igrejas simples, né? Mas um povo assim, caloroso quando se fala de cumprir a missão. E eles dizem, pastor, se depender de nós, Jesus já pode estar se preparando as malas para voltar. Então é impressionante ver isso. Então, é muito gostoso. Esse é um lado assim do Maranhão que mexe muito e mexeu muito comigo. A gente que gosta disso. Claro, tem as suas dificuldades, as suas limitações, mas Deus tem sempre estado à frente e tem nos abençoado muito, 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 muito. Então, eu peço que vocês continuem orando por mim, que eu vou continuar orando por vocês aqui. E quando eu voltar aqui, eu já quero subir pelo elevador. Né? Então, eu já vi que já está bem, quase pronto. Né? E se Deus quiser, nós vamos também voltar e ver o projeto aí pronto. Então, a gente sonha com esse momento e eu creio nisso. Deus tem um plano para isso aqui, para essa comunidade deste local. Eu não tenho dúvida disso. Pode demorar um pouco mais do que o que a gente espera, mas que vai acontecer, vai. Né? E não foi em vão as vassouradas, o lavar, esfregar isso aqui. E a gente tem pedido a Deus que Deus abra os caminhos, os meios, as portas, as janelas, para que aquilo que a gente sonha seja executado. Mas eu sei que 2014 foi um ano bom para uns, um ano difícil para outros. Né? Estive orando pela Ineide, pelo Sandro, pelo Sérgio, pela Dalvinha, pela família de vocês. Eu senti muito, chorei muito com a notícia do sono do Iornes, né, que está dormindo, a gente sabe disso. E a gente tem a certeza de que Jesus vai voltar e nós vamos poder abraçá-lo. E a gente sabe que não foi fácil, que não deve estar sendo fácil, mas Deus sabe todas as coisas. E como diz a música do Nádio Portugal, um dia o céu vai revelar cada lágrima, cada provação, cada dor que essa vida nos trouxer. Deus vai revelar e vai explicar tudo para a gente. A gente não pode perder a esperança de que, enquanto estivermos aqui, momentos como esse vão estar acontecendo. Pessoas que nós amamos vão descansar, mas a gente tem que ter a esperança da ressurreição, porque, como disse Paulo, se nós esperamos em Cristo apenas nessa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Lá em 1 Coríntios 15. Então, que Deus continue confortando a família de vocês. Nesta manhã eu gostaria de refletir um pouquinho com vocês sobre uma parábola. Eu tenho meia hora para isso, e é uma parábola que ela está no meio ali de 3 parábolas, capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Eu vou ler aqui na versão contemporânea, me permitam isso, eu tenho contextualizado. Capítulo 15, a partir do verso 11. Vamos mais uma vez fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós queremos entender da Tua graça, do Teu amor, e queremos que o Senhor fale aos nossos corações. Por favor, nos abençoe a leitura da Tua palavra, por Jesus. Amém. Diz assim, capítulo 15, a partir do verso 11, parábola do filho pródigo, ou, como está aqui na minha versão, a história do filho perdido. Ele contou outra história. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: quero a minha herança agora mesmo.
O pai então dividiu a propriedade entre os dois filhos e não se passou muito tempo, e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo o que possuía. Quando já estava sem dinheiro, uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidades. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos, e para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Isso fez cair na realidade. E ele pensou: os empregados do meu pai têm 3 refeições por dia e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei. Vou voltar para casa e dizer ao meu pai: pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser considerado seu filho. Ser um dos seus empregados já está muito bom. Decidido, levantou-se e tomou o caminho de casa. Ele ainda estava bem longe na estrada quando o pai o avistou. O coração do velho disparou e ele correu para abraçar e beijar o filho, que começou o seu discurso: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, não mereço nem ser chamado seu filho outra vez. O pai não quis nem escutar o restante. Chamou os empregados e ordenou: rápido, traga uma roupa decente para ele. Tragam também um anel da família, um par de sandálias. Depois vão buscar uma novilha bem gorda e preparem um churrasco. Vamos festejar, vamos nos divertir. Meu filho está aqui, vivo. Estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E a festa começou. Tudo isso se deu enquanto o filho mais velho estava no campo. No final do dia ele voltou para casa. Ao se aproximar, ouviu o som da música. Intrigado, perguntou a um dos empregados o que estava acontecendo. E ele contou: seu irmão mais velho, seu irmão mais novo voltou para casa. Seu pai ficou tão contente em recebê-lo de volta, são e salvo, que mandou fazer uma festa. O irmão mais velho, tão revoltado, não quis nem entrar em casa e participar das comemorações. Vou parar por aqui. Essa é uma história, normalmente uma parábola que Jesus apresenta aqui. Os tradutores da Bíblia intitularam parábola do filho pródigo. Só que nessa parábola conta a história de 2 filhos. Se você olhar o contexto do capítulo 15 de Lucas, é um capítulo de perdidos e salvos, né? Perdidos foram achados, a dracma perdida, a ovelha perdida. E aqui fala de 2 filhos. Qual dos 2 estavam perdidos? Os 2. Então, na verdade, não é a parábola do filho pródigo, seria a parábola dos filhos perdidos. Só que é interessante que o termo pródigo, que alguns tradutores usaram, e como nós mais conhecemos essa parábola, não significa rebelde. A palavra pródigo, de acordo com o dicionário Webster, significa perdulário, inconsequente, gastar até não sobrar nada. Desse modo, com essa definição, nós poderíamos dizer que o termo pródigo não é apropriado apenas ao filho mais novo que gastou tudo o que tinha, mas é apropriado também ao pai. Como assim, pastor? O pai aqui, nós poderíamos chamá-lo de a história do pai pródigo. Como assim? O pai, ele representa quem? Deus. O pai, ele se recusou a reconhecer ou a apontar os pecados do filho. Percebe? Essa reação ofendeu o filho mais velho. E Jesus está falando aqui da história do Pai Celestial. Porque Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões. É o que diz 2 Coríntios 5,19. Jesus então nos mostra aqui o Deus da abundância, um Deus pródigo, um Deus que gasta tudo para salvar a humanidade. Ele gasta tudo de precioso que ele tinha, ou aliás, o mais precioso. Na verdade, essa história é a história da graça inconsequente de Deus. E é a graça inconsequente de Deus que é a nossa maior esperança. É um Deus que está pronto a se gastar. É um Deus que está pronto a dar tudo por amor aos seus filhos. Nesse aspecto, Deus, ele é pródigo. Ele gasta tudo, ele gastou tudo que ele tinha de precioso, inclusive o seu único filho.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu tudo por amor ao Filho. A maior parte dos ouvintes de Jesus jamais veria um patriarca do Oriente Médio fazer o que o Pai na parábola fez. O Pai suporta com enorme paciência a perda da honra, bem como a dor de ter o seu amor rejeitado. Porque quando o seu filho diz: pai, me dá a parte dos bens que me pertence, o seu filho está dizendo: pai, morra. E diz que o pai repartiu as terras, e a terra, na visão ali, era a parte que pertencer era como se o pai estivesse dando parte da vida dele. Geralmente, quando o nosso amor é rejeitado, nós ficamos bravos, fazemos retaliações, o tanto quanto possível para diminuir a afeição sentida pela pessoa que nos rejeita, para aliviar a dor e dar um sentido à vida. Mas o pai aqui sustenta a afeição pelo filho e suporta toda a agonia da rejeição. Esse é um Deus que ama. É um Deus que não mede, não coloca limites para a sua graça, sua misericórdia. O filho partiu para uma região distante, desperdiçou tudo que tinha por causa do seu estilo de vida descontrolado. Quando está literalmente com a cara na lama, no meio dos porcos, aí ele para, ele cai em si, traça um plano, diz: eu vou voltar lá, vou conversar com meu pai, vou admitir que estava errado e vou pedir para você um empregado. Eu não quero nem ser filho mais. Ser empregado, né? Tratar como um empregado. E é interessante esse plano dele, porque o empregado naquele momento tinha a casa ali, tinha alimentação já garantida e ele trabalharia ali. A história do filho perdido aqui, ela revela a teimosia autodestrutiva desse garoto, mas também condena veementemente o estilo de vida do irmão mais velho. Jesus está dizendo aqui que tanto aquele que estava em casa, ou seja, para os seus ouvintes ali, tanto o religioso como o não religioso, os dois estão perdidos. Aquele que se sente melhor do que os outros, olhos altivos, né? Não, eu estou aqui, eu estou salvo, o outro lá está perdido. Tanto o religioso como o descrente está perdido. E que os estilos de vida são becos sem saída. E que todo e qualquer pensamento que a raça humana teve se ligar a Deus até então fora mero engano. Ou seja, está perdido e depende unicamente da graça de Deus. Quando nós entendemos isso, nós entendemos um Deus de amor. Um Deus que está pronto a amar, não importa quão rejeitado seja. O primeiro ato dessa história demonstra toda a prodigalidade da graça, misericórdia de Deus. Nada, nem mesmo o arrependimento abjeto pode merecer o perdão de Deus, mas o amor e o acolhimento do Pai são absolutamente gratuitos, não por merecimento humano. O jovem, ele sai e corre de volta para o seu pai. É interessante que quando ele sai do chiqueiro, né, ensaiou o discurso ali e corre ali para o pai, quando ele vai se aproximando do pai, da casa do pai, a Bíblia diz que o pai estava olhando e saiu correndo. Numa sociedade patriarcal, nunca os ouvintes de Jesus veriam um patriarca saindo correndo. Quem corria, os empregados, eram os filhos mais novos, as crianças, mas não o patriarca. Mas a Bíblia diz que o pai saiu correndo
ao encontro do filho. Ao abraçar o filho sujo, ali, ele ordenou que tragam a melhor roupa. A melhor roupa que tinha na casa era do próprio pai. Tragam a minha roupa. Colocam um anel. Ele é herdeiro. Interrompeu o discurso. Enquanto o filho estava discursando, o pai cortou. E disse: tragam um novilho. Preparem um novilho para a gente comemorar. Naquela sociedade, a maior parte das refeições não incluía carne, pois era uma iguaria cara. A carne era sempre reservada para os momentos de festa. E mais nenhuma carne era tão cara como a carne de um novilho. Entende? Na cabeça deles, eles estavam entendendo ali o amor de Deus explicado ali. O amor e a clemência de Deus podem perdoar e restaurar todo e qualquer pecador. Todo e qualquer pecado ou transgressão pode ser perdoado por Deus. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Não importa quão longe você se sinta de Deus, Deus vai estar sempre indo atrás de você para alcançar você. Deus, Ele não desiste de você. É por isso que você está aqui. O filho mais novo sabia que na casa do pai haveria comida. E ele corre. E o pai oferece um banquete e o recebe como filho. O amor do pai é tão grandioso que o filho ficou... Você não vê a reação dele descrita na Bíblia. Apenas ele entrou para casa e festejou, e comemorou e comeu lá na festa que o pai preparou. O amor de Deus constante. O amor do pai por ele foi tão grande que ele não entendeu. Deus te ama de tal maneira que por mais que você queira, você não vai entender o amor dele. A grandiosidade do amor dele. Aí entra o segundo ato da cena, da história. O filho mais velho perdido. Quando o filho mais velho ouve dos servos que o irmão mais novo retornou e foi readmitido por seu pai, ele fica furioso. Ele nem entra em casa. Agora será a vez dele desgraçar com a vida do pai. Ele se recusa a participar do que talvez seja o maior banquete, o maior evento público jamais realizado pelo pai. E ele fica do lado de fora, publicamente, demonstrando a reprovação à ação do pai. Nesse momento, o pai vai ao encontro do filho mais velho. O pai sai e diz: meu filho, o que está acontecendo? Mas pai, eu fico aqui o tempo todo servindo ao Senhor, sempre fui fiel, mas o Senhor nem me deu um cabrito para eu comemorar com meus amigos. Esse aí que desperdiçou tudo que o Senhor deu para ele, volta agora e o Senhor recebe com essa festa. O filho mais velho, ele fica tão furioso, ele se mostra especialmente perturbado com tudo que está acontecendo. Ele não entende a misericórdia e a graça de Deus. O filho mais velho representa muitas vezes nós que aqui estamos e não entendemos a graça de Deus também. Não entendemos como é que Deus restaura alguém que foi um assassino. E diz: Senhor, eu tenho procurado seguir tão certinho aqui, mas poxa, o outro está ali, está se recuperando, está melhor do que eu. Não entendemos a graça de Deus. Por isso que Ellen White ela diz que 1 dentre 100 dos professos guardadores do sábado é que entendem sobre a graça, ou seja, 1%. É por isso que o nosso esforço tem que ser diariamente para entendermos esse amor de Deus. E não apenas entendermos, mas aceitarmos esse amor em nossa vida. Porque o problema do filho
mais velho é que o filho mais velho ele não queria que o outro irmão fosse feliz, mas ele não sabia que ele também estava perdido dentro da casa do pai. É por isso que lá em Apocalipse, quando vai à igreja de Laodiceia, o que Deus diz assim, ó, eis que e bate. Normalmente a gente usa esse texto quando nós estamos no estudo bíblico, né? A gente diz, ó, Deus está batendo a porta do seu coração, abra, dê espaço para ele entrar, fazer morada e tal. Só que a gente esquece que esse texto ele está dentro de um contexto, uma carta a uma igreja, a igreja de Laodiceia. Quem é a igreja de Laodiceia? Nossa. Deus chega para nós e diz, estou batendo a porta do coração, deixa eu entrar, deixa eu ser orgulhoso, deixa eu fazer morada. O filho mais velho representa muitas vezes as nossas atitudes. As nossas atitudes em muitas vezes discriminar as pessoas. E achar que um está perdido, o outro está salvo. Para com isso. Deixa isso com Deus. O Pai de amor, o Deus pródigo, o Deus que ama, o Deus que te ama tanto, que vai em busca de você aonde quer que você esteja. O Deus pródigo é o Deus que diz para mim e para você, filho, eu te amo, eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. É o Deus que vai aonde você estiver. E seja você dentro ou fora, Ele vai atrás de você. É o Deus que ama o pecador, aborrece o pecado e vai estar sempre pronto a perdoar. Meu desejo nesta manhã é que a graça perdoadora, a misericórdia de Deus alcance os nossos corações diariamente. Que nos dê um espírito perdoador e que a gente entenda que Deus é um Deus pródigo. Ele esbanja amor. Ele esbanja amor. Ele gasta todo o seu amor. É a graça inconsequente de Deus. É a sua misericórdia. E essa é a razão de estarmos aqui. É uma preciosa graça. É um Deus que está pronto a alcançar os nossos corações com a mensagem: filho, eu amo você. Não se esqueça disso. Se nós estamos vivos cada manhã, ao abrirmos os olhos, é unicamente pela sua graça e pela sua misericórdia. Espera nele. Confia que Ele cuida das nossas lutas e das nossas inquietações. Pai do céu, obrigado por ser um Pai pródigo, um Pai que gastou e gasta tudo que for preciso para ir atrás dos filhos, muitas vezes rebeldes. Pedimos perdão por muitas vezes rejeitarmos essa graça, essa misericórdia, ao mesmo tempo que te agradecemos por elas, e que a cada manhã nós possamos abrir os olhos e te agradecer, porque as tuas misericórdias elas se renovam a cada dia. Que possamos lembrar do Senhor como um Deus que não desiste de nós e que vai aonde estivermos para nos buscar. Cuida das nossas lutas, dos nossos dilemas, dos nossos problemas e ajuda-nos, Senhor, a descansarmos no Senhor. Dá-nos um bom restante de sábado, em nome de Jesus.